se a gente pensa que dentro do contexto de desenvolvimento de um evento cardiovascular, que é a nossa grande preocupação, né, em relação aos vários fatores de risco, inclusive a própria dislipidemia. Esse contexto, né, de essa possibilidade de evolução para um evento cardiovascular, ele tem a ver com um contexto de fatores de risco. E daí, se a gente pega um fator isolado, a gente tem alguns fatores aí, por exemplo, PCR ultrassensível, né? Lipoproteína A, hiperuricemia, né? Tem alguns fatores que são puramente laboratoriais. E daí, o que a gente já sabe disso? A gente já sabe que um ou outro fator desse isolado não tem significado. Por quê? Porque a coisa ganha importância, ela ganha significado quando a gente tem um contexto, né, de fatores de risco. Quando a gente tem uma única alteração isolada, né, laboratorial isolada, então isso se torna muito enfraquecido para possibilidade de surgimento de uma complicação cardiovascular futura. Então, olha só, existe uma premissa na endocrinologia que é de a gente solicitar exames laboratoriais para complementar, né? Eles são exames complementares para as nossas hipóteses diagnósticas, para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, para nos ajudar a esclarecer se o paciente tem ou não tem uma condição, uma doença que a gente hipotetizou a partir de um contexto clínico. E aí a outra coisa é que dentro do contexto de dislipidemias, que aquilo que vai trazer risco cardiovascular, que é o que nos preocupa na dislipidemia, né? Porque dislipidemia por si só é uma situação que não costuma levar a manifestações clínicas, né? Então, a pessoa que tem colesterol alto, geralmente ela não sente nada, né? Então, mas o problema não é hoje, né? O problema é que se ela mantiver com o colesterol elevado, lá na frente ela tem um risco de desenvolver um evento cardiovascular. E daí, esse risco, ele é proporcional ao número de fatores envolvidos naquele contexto. Então, quando a gente tem um único fator isolado, ele é tão fraco que ele não merece ser considerado. Quer dizer, ele não aumenta o risco, não traz risco da pessoa apresentar um evento cardiovascular nos anos futuros.